Sejam muito bem-vindos a mais um Appcast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. Hoje nós temos a honra de receber Gustavo Hindlmeyer. Eu me esforcei, eu procurei até no Google. Não, mas saiu bem aí. O esforço valeu, eu procurei até no Google Tradutor ali a pronúncia do nome. Diretor e sócio da Consys, uma das empresas, acho que uma das mais antigas aqui da região, ou a mais antiga focada em juntando com a Telealarme, com a Protal, sem dúvida. Uma das referências aí e pioneiras no segmento na questão de segurança eletrônica e soluções no geral para condomínios. Isso aí. Certo? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eduardo. Agradeço o convite. Vamos bater um papo aí. É isso aí. E bora pro conteúdo. Eu acho que todas as empresas passam por um momento assim que ela fica na dúvida entre eu vou crescer, e às vezes o crescer, a armadilha é o crescer a qualquer custo. Sim. Ou eu vou ser a melhor. A gente teve várias discussões isso dentro da Telealarme, porque uma escolha às vezes é em detrimento de outra, né? Sim. E na Consys a gente passou por isso. A gente, em determinado momento, com o desenvolvimento de software próprio e tal, a gente começou, eu senti assim, hoje olhando para trás, que a gente teve uma crise de identidade. A gente começou a andar com camiseta, assim como vocês, né? Camiseta, Consys e tal, mais um estilo startup. Mais woke. Woke não, porque não é o meu perfil, mas assim, mais startup, assim. Entendi, sim. Mais cool. E, cara, segurança não combina com isso. Sim. Segurança é um negócio que ele é sério, ele é preto, ele é uma coisa séria. Você pode transformar ela mais leve com o uso de tecnologia, um aplicativo, uma facial e tal, mas o procedimento ele é chato, ele é um negócio mais... né? E nessa fase, um dos conceitos da startup é escalar, vamos crescer e tal. Cara, e a gente, botamos gasolina no negócio e, cara, vamos lá. Cara, a gente cresceu. Mas veio muito problema junto com isso, porque nisso estressou a equipe, teve gente que saiu, o cliente se sentiu desassistido, estava habituado com um tipo de serviço, sentiu que houve um distanciamento. Sim. Cara, foi uma experiência interessante, mas, cara, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito muita coisa diferente. A gente, exatamente a mesma coisa, inchaço operacional. Aí, da mesma velocidade que a gente cresce... Margem caiu. Margem cai. Na mesma velocidade que cresce, faturamento cresce o custo junto. Isso, numa proporção... As obrigações. E cai o faturamento porque tu não está habituado a cumprir aquele padrão de metas. Então, os canais deixam de funcionar e o teu custo está lá em cima. E as tuas vendas caem, e a corrida... Eu acho que todas as empresas, em algum momento, caem nessa armadilha. Sim. Entendeu? Principalmente em crescimento. Nós caímos... Ano passado nós corrigimos isso daí. Exatamente isso. Nós estamos num timing parecido. Faz uns 2 anos assim que daí a gente começou a ajustar. Mas até você montar de novo o time que saiu, né? Deu umas patinadas assim. E no meio do caminho, o que aconteceu? A gente desenvolveu um software próprio. O nosso programador saiu do projeto. O programador que deveria substituí-lo também desistiu do projeto, falou, não, se ele não está, eu também não vou estar. E a gente teve que ir para software de mercado. E software de mercado, cara, ele nunca vai ser do jeito que você gostaria. Você vai ter que adaptar os processos àquele sistema. E essa adaptação de processo impactou diretamente o cliente na ponta. E um outro fator, aí a gente começa a ver que às vezes a gente não dá valor para aquilo que a gente tem dentro de casa. Sim. Aquilo que a gente construiu tinham conceitos que até hoje eu não encontro nos sistemas de mercado que a gente tem por aí, para o nosso negócio. Mas será que esses conceitos eram muito ligados a uma necessidade específica de vocês? Ou não. É de mercado essa necessidade? Não, porque, mesmo? por exemplo,
se a gente fala de controle de acesso, né, de um condomínio, cara, o equipamento que vai lá na ponta, se é facial, se é tag, se é isso, se é aquilo, pouco importa. O que é mais importante no controle de acesso é eu ter o cadastro correto da pessoa. Eu saber que o Eduardo é o Eduardo, que tem o CPF tal, que tem um telefone X, e eu ter essa informação fidedigna ali. Para isso, eu preciso ter um sistema que organize esses cadastros de uma maneira efetiva, que para daqui a pouco eu não ter o Eduardo duplicado na base. Sim. Entendeu? E aí o Eduardo pode ser cliente da Consis num prédio aqui em Joinville, mas ele tem o apartamento dele lá em Pissarras, ou lá em Balneário Camboriú, e é o mesmo Eduardo. Não tem que replicar o cadastro do Eduardo. Entende? Sim. E os sistemas que tem hoje de mercado não olham para nesse nível de detalhe para o cadastro. Realmente, né? A ideia lógica é que é engraçado, porque é como se a pessoa não pudesse comprar 2 apartamentos, né? Isso. É basicamente isso, né? Não, e assim, em outros pormenores, assim, do tipo, pô, no aplicativo eu não só... Por exemplo, hoje no sistema que a gente tem lá, eu habilito um campo lá para ser obrigatório. Ele habilita para o cliente, mas habilita o meu interno também. Só que muitas vezes eu quero cadastrar o Eduardo e eu quero deixar para o Eduardo cadastrar o CPF dele, data de nascimento, as outras informações. Eu não consigo fazer. Entendi. Mas não é ele não consegue pedir para eles abrir essas features? Não, consegue, só que assim como vocês desenvolvem, vocês vão chegar num momento que vocês vão falar assim, cara, vamos botar no roadmap, vamos ver quantos clientes estão pedindo isso daqui e vão desenvolver para a maior quantidade de clientes possível. Sim. Né? Só que às vezes tem conceitos que são muito bacanas, só que não tem ninguém pedindo aquilo. Isso acontece. É difícil, eu me coloco no lugar de quem desenvolve software, não é fácil. Eu olhando por outro lado, eu não desenvolveria. Entende? Porque se não existe uma necessidade de mercado, não teria um retorno positivo. E aí a gente teria que ter todo um esforço para educar aquele mercado sobre aquela necessidade e às vezes não fecharia a conta. E eu tô olhando de forma bem reta, tá? Mas eu vou te contrapor. Eu conheci pai de um amigo meu, ele trabalhava na parte de inovação da BMW na Alemanha. E ele falava o seguinte, a maior parte das inovações que a BMW botou nos carros nunca foi solicitado por cliente. Foi da observação daquilo que o cliente precisava, mas não sabia que precisava. E aí ele falou de uma inovação que foi os furinhos no banco para refrigerar, para não ficar colado. Sim. Entendeu? Isso nunca veio um cliente falando, pô, vamos botar uns furinhos no assento, vamos fazer o ar-condicionado sair ali. Mas a observação de um grupo viu, não, temos como resolver isso aqui. Sim. Então, dependendo do que é, você tem que ter uma análise crítica falando assim, cara, ninguém pediu, mas isso daqui Perfeito. É um muda o jogo. Sim. Provavelmente vocês desenvolveram o GoFi, porque vocês viram para o mercado e falaram assim, cara, as soluções que existem não atendem a esta necessidade. Sim. Entendeu? Talvez ninguém pediu aquilo ali, mas vocês viram a necessidade e talvez o sucesso da solução tá porque vocês viram a necessidade, vocês argumentam isso para o cliente fala assim, cara, eu não sabia que eu precisava disso, mas eu preciso. Sim. A maioria acontece exatamente isso. Né? Que as pessoas vêm procurando uma coisa, e isso eu estou falando exclusivamente da GoFi, nem das outras empresas do grupo, mas vem procurando uma coisa e a gente fala, tá, peraí, o que tu precisa? Tu precisa especificamente disso, ou é isso que tu acha que tu precisa? É mais ou menos a conversa que a gente teve ali fora. E é o nosso padrão de demonstração para o cliente. Não, tu nem precisa disso, precisa disso aqui primeiro. Entende? Então a gente tem esse papel de, como empresa de educação também, que a gente tem a Apo Educação, então de educar o mercado. Então nosso propósito ele é bem claro, transformar o futuro de pessoas em empresas através da educação. Então tudo que a gente se movimenta aqui dentro das empresas envolve a educação. Envolve essas pequenas conversas que a gente teve de falar, pô, deixa eu te passar uma informação legal.
O que tu tem é isso, não aquilo. O que tu tem é... Entende? Então a gente tem isso muito enraizado em nós, assim. Mas eu vou até voltar. A gente pulou os ganchos aqui. Já rolou a vinheta? É, já. Vou rolar, ele vai cortar no... Aonde que era? No merda. Por que a segurança, né? Já caíram na... porque antes tinha telealarme, que tu até comentou ali agora há pouco. Daí fundou da telealarme e saiu a Consys. Na verdade, assim, por que o segmento de segurança eletrônica? Isso. Olha, isso remonta lá do meu pai, né? Com a Protal lá atrás. Do que ele fala da história dele ali. Ele se formou em engenharia. E na época o país era fechado para importação. E um amigo dele que trabalhava, se não me engano, tipo na Anatel, alguma coisa assim na época, visitava as fazendas e tal, e viu uma necessidade de um sistema de alarme. Né? E aí que começou. Lá atrás eu acabei herdando esse gosto, desde pequeno, às vezes nas férias, né? Ia lá na empresa, ficava lá na empresa e tal. Sim. Fui me identificando com esse segmento. E acabou seguindo... E acabei seguindo o legado, né? Não era algo... nunca foi algo imposto, né? Apesar de ser uma empresa familiar, nunca teve aquela imposição ou aquela expectativa de que agora né, vai ter a sucessão, né? O Gustavo vai trabalhar na empresa da família. Isso nunca aconteceu, mas por gosto mesmo de estar ali junto, de já ter os termos principais, a gente acabei seguindo nesse caminho, né? Legal. Então, e até, acho que todo mundo... busquei minha formação até, de certa maneira... Correlacionada, buscando essa continuidade, né? Me formei em administração de empresas e fiz sistemas de informação, fiz, né, graduação em conjunto ali. E aí, na sequência, comecei a trabalhar na empresa e fui me gostando do segmento, né? Me apaixonando. Legal. E... A questão quando eu vi a empresa a primeira vez, obviamente a telealarme, acho que todo mundo na região já viu uma placa de vocês. Sim, é uma empresa 92, acho que 92. Quando eu olhei a primeira vez a câmera, a empresa, câmera na cabeça, porque é uma coisa que eu tinha visto no site, mas vocês investiram bastante em tecnologia. Sim. Né? E tu comentou ali da questão do software, que acabaram descontinuando ele, que é caro, mano. Acho que a operação ela é cara e tudo mais. Vocês ainda investem nessas tecnologias ou vocês pegam essas outras tecnologias prontas de mercado para fazer o trabalho que vocês realizam? Se tiver como explicar também um pouquinho mais o que vocês fazem. Sim, primeiro ponto, sim, a gente investe bastante, até por um gosto pessoal, eu sempre, né, pela minha formação, pelo gosto de novas tecnologias e tal, e a gente acabou abortando o projeto de desenvolver o próprio sistema por alguns fatores, né? Um deles, o programador não tinha mais o interesse em continuar, né? O programador que desenvolveu todo o conceito e tal, ao mesmo tempo que a gente viu o mercado desenvolvendo sistemas, e aí software house com equipe de desenvolvimento, desenvolvendo muita coisa nova, em que nós teríamos um investimento muito grande para acompanhar o desenvolvimento disso, surgir novos hardwares, novos equipamentos, tem que fazer integração e tal, então é um investimento pesado em cima disso. E a outra razão é que começou a ficar caro também, porque você tem que ter escala para desenvolver esse sistema. Então, é o que eu estava comentando há pouco com você, né? A gente caiu na armadilha de ter que crescer para poder ganhar escala e sustentar esse desenvolvimento. Te respondendo a pergunta, nós continuamos investindo, mas de uma maneira diferente. A gente busca hoje pegar sistemas de mercado prontos e fazemos as integrações, né? O que a gente julga que faz sentido. Sim. Então... hoje em dia, por exemplo, você tem câmeras com inteligência artificial
que você pode fazer desde a leitura de placa, desde saber se tem uma pessoa que ficou por X segundos na frente de um portão de veículo, gerar essa comunicação. Então a gente está sempre criando coisas, mas utilizando de sistemas que estão no mercado, né? Perfeito. E hoje qual é o core business principal de vocês hoje? Sempre foi, né, é o monitoramento eletrônico e a manutenção dos sistemas de segurança eletrônica. Essa é a razão pela qual nós somos procurados, né? Então, sistemas de controle de acesso, câmeras e etc. E isso monitorando numa central que vai receber os alarmes de intrusão, os alarmes de a porta deixada aberta, de violação de um acesso, alarmes de câmeras analíticas. Isso vem numa central de monitoramento, analisa o que aconteceu e toma decisões. Vou chamar a polícia militar, vou deslocar um atendente externo para visualizar o que está acontecendo lá, vou ligar para o síndico, vou ligar para o morador, aí tem os protocolos. Entendi. Legal. E eu achei interessante aquela visão que tu estava passando sobre vendas, sobre crescimento, porque a gente conhece outras empresas do segmento, mas geralmente não traz uma visão tão inovadora, não traz uma visão tão com erro, a gente errou aqui, a gente corrigiu aqui. Então tu tem uma visão muito mais jovem sobre essa questão de vendas. Eu queria que tu falasse um pouco mais, a gente entrasse mais nesse assunto de vendas, de como vocês fazem esses processos de novos clientes de vocês, como que vocês buscam, porque é um mercado interessante, como tu mesmo falou ali, é um mercado que ele é cíclico ao longo do tempo, né? Que a gente estava conversando ali fora. Sim. Então, a cada tanto tempo... O cliente que um dia não fechou conosco, outro muda, né? Exatamente. O nosso nicho ele é muito específico, né? Porque a gente está falando de condomínios e o condomínio ele não muda de endereço, né? Ele está lá, ele não fecha atividade, né? Exceto se demolir e construir um novo. Verdade. Mas as pessoas mudam, né? Muda síndico, muda morador, aí tem às vezes um condomínio que era mais de locação, daqui a pouco vira mais moradores, né? Proprietários moradores, então as coisas mudam dentro do condomínio. E por ser um nicho muito específico, a gente sabe exatamente quantos condomínios existem em Joinville, né, com CNPJ formalizado e tal. A gente consegue fazer um filtro, porque aquele condomínio que tem 8 unidades, ele não vai passar para 24 unidades, para 30 unidades, 30 apartamentos, né? Ele vai continuar sendo de 8. Diferente de uma empresa, quando você vai no B2B, uma empresa, às vezes você tem lá uma empresa que talvez não tem um porte ainda para te contratar, mas daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela tem lá 30 funcionários, 50 funcionários. O condomínio de 8 unidades vai continuar sendo de 8 unidades. O condomínio de um padrão mais popular vai continuar sendo mais popular e assim vai. Mas vocês têm esses filtros da quantidade de apartamentos? Vocês conseguem chegar nesse nível de detalhe? É que para nós, quando a gente fala do ICP, né, do cliente ideal ali, para nós ele é uma relação entre número de unidades e o valor da taxa de condomínio. Porque se eu tiver um cliente com poucas unidades e a taxa de condomínio for muito baixa, ele não tem orçamento para investir em segurança. Legal. Né? Então, o pessoal fala assim, mas a Consis é só alto padrão? Não, nós temos condomínios populares, mas que tem muitas unidades e por conta disso tem orçamento para investir um valor interessante em sistemas de segurança. E tem a necessidade disso também. Né? Então, essa relação, né? Legal. Número de unidades e tal. Então essa informação ela é relevante quando a gente faz a prospecção de entender. E a gente consegue ter uma ideia pela nossa experiência olhando para o condomínio. Então, ter lá um condomínio no América, você olha a fachada dele, você vê que tem 30 unidades, você mais ou menos tem uma noção de que aquela taxa de condomínio vai girar em torno entre 600 a R$1.000, dependendo do padrão, da idade do condomínio e tal, né? Então, a gente já, olhando para o condomínio, a gente já tem uma noção de quanto que é aquela taxa de condomínio e qual é o quanto de dinheiro que gira no mês a mês ali. Sim.
E não é uma coisa que você troca tão fácil, né? É uma coisa que é bem difícil. Eu tenho a Consys lá no condomínio do apartamento, é muito difícil trocar. Sim. Acho que é só ou não, é comum das empresas trocarem, rotacionar isso, as empresas de segurança que atendem. É algo que é um tanto complexo, porque a troca do fornecedor exige um novo recadastramento. Às vezes o condomínio tem um comodato lá de equipamento, então tem que trocar todo o parque tecnológico. Então o que acontece na prática, na troca, é quando um condomínio ou está insatisfeito com a prestação de serviço, ou quando ele vê a necessidade de troca de tecnologia. Tem o sisteminha com tag, agora tem a facial, já que vamos trocar o equipamento, vamos aproveitar para fazer cotações aí no mercado, né? Uhum. Então, nesses momentos que troca, eu te diria assim, o churn nosso, a nossa experiência, ele é muito baixo. Uhum. É muito baixo, a perda de clientes é muito baixa. Talvez por conta dessa dificuldade aí, né? Fazer cadastro, faz instalação, acaba impactando no dia a dia do condomínio, né? Sim. E já pensaram essa questão ali vocês acertaram a mão no investimento, vocês cresceram, que esse crescimento veio muitos problemas. Sim. Né? Alguns operacionais, outros imagino fornecedor, enfim. Conseguiria compartilhar um pouco mais esses problemas que vocês tiveram, que tu lembra? Que se é problema de crescimento, eu acho tão legal, porque legal não, porque a gente passou, né? Mas, é legal porque passa, né? Perfeito, mas tu muda a empresa, é exatamente o mesmo problema. Uhum. Que tu comentou de crise de identidade e outras coisas. Assim, o 2021 e 2022 foram os anos com um desafio muito grande, porque foi o auge, né, em que juntou um crescimento expressivo. 2021 talvez foi o ano que a gente mais vendeu, a gente cresceu acho que 40% naquele ano em receita recorrente, com troca de sistema, né, que é aquela história que eu falei ali, sistema próprio, tá? Então mudamos o sistema operacional da empresa, mudamos o aplicativo que estava na mão dos moradores, uma mudança interna de processos, porque a gente estava adaptado com um sistema que foi desenvolvido por nós, do nosso jeito, e aí teve que adaptar para um sistema de mercado, com um crescimento acelerado, com problemas de qualidade de entrega, de instalação, com problemas na parte técnica de manutenção, né? Como eu te falei, nesse crescimento estressou, algumas pessoas acabaram saindo, e aí você até montar de novo o time é um processo que levou um certo tempo, e tudo isso culminou. Então, você tem o comercial vendendo e a equipe não conseguindo entregar com a qualidade que nós tínhamos. Aí quando entregava uma série de problemas e estressava a equipe de manutenção corretiva. Mudança de sistema, alterando lá o uso do morador, né, o aplicativo, agora tem que baixar outro aplicativo, tem que se adaptar com outro aplicativo e tal. Então culminou uma série de coisas assim. Foi um período bem estressante, mas a gente consegue se fixar em clientes que são parceiros mesmo, né, que vêm, né, que vieram, conversaram, né, que entenderam a situação, que nos ajudaram a superar isso. A equipe também, tem pessoas lá que foram cruciais nesse processo de transformação. Pessoas, inclusive, que até passaram pela empresa, fizeram o seu trabalho, né, contribuíram para esse momento e hoje não estão mais na empresa, mas que contribuíram para a gente passar por esse momento desafiador. E eu te falo assim que 2024 ainda teve um rebote ainda, né? O ano foi desafiador, mas a gente já percebe que final de 2024 para 2025 o ano já começou diferente. Sim, né? A gente está bem otimista com 2025, porque eu acho que a gente conseguiu arrumar a casa, não está do jeito que a gente gostaria, mas está muito
assim, tem muitos conceitos que a gente trabalhou muito e a gente conseguiu montar uma equipe, eu acho que voltou a essência do gourmet ali que tu comentou. E eu comentei contigo também, eu acho que esse é um ponto bacana, nesse momento de crescimento, a gente entrou num processo de startup, né? Estamos desenvolvendo sistema, camiseta, cool e tal, vamos escalar, vamos vender e tal. E eu acho que nesse momento a gente teve também uma crise de identidade. Isso aconteceu antes de 2021. Isso já 18, 19, 20, mais ou menos ali. A gente estava nessa pegada assim, mais cool, né? Startup e tal. E eu acho que a gente se perdeu um pouco nesse processo também. Né? Abrimos mão de alguns processos importantes, internos, mas enfim, foi tudo aprendizado. Né? Sim, começa a querer ser um pouco, ter uma gestão um pouco mais libertária, mas os times não estão preparados ainda para aquilo ali, e nem tu como gestor, eu acho que a gente como gestor tem que estar preparado para ter esse tipo de gestão também. E para observar, né, Eduardo? Eu te falo assim, de processos, por exemplo, uma das coisas que é muito importante que você faz controle de acesso é ter o cadastro fiel. Sim. Você imagina se o Eduardo vai lá na Consis e fala, eu sou um morador do apartamento X do condomínio Y, e a pessoa lá fala assim, vou cadastrar o Eduardo. Vai lá. Sim. Entendeu? Tá, mas peraí, quem é o Eduardo? O Eduardo veio com um contrato aqui de locação, mas quem garante que o Eduardo não forjou isso daí? Né? Então, eu nesse trabalho de segurança, eu tenho que estar sempre escamado. Sim. Eu tenho que estar sempre atento. Sim. Porque eu não posso, a responsabilidade é muito grande de eu cadastrar uma pessoa numa unidade que não deveria estar sendo cadastrada. Sim. Né? Então, quando eu falo de processo, são essas pequenas coisas, porque o equipamento lá, facial, ela vai, se você cadastrou uma pessoa, ela vai liberar o acesso daquela pessoa e pronto. Uhum. Né? É o equipamento. Agora, por trás disso tem que ter esse cuidado, né? E a IA ela veio para mudar bastante coisa, né? Dentro da segurança. Né? Sim. As pessoas não olham tanto para isso. Eu dei uma pesquisada antes da gente conversar, como a inteligência artificial ajudou, né? Nessa questão da questão dos movimentos. Tu viu aquele que eu achei... ele é marqueteiro nato, né? O cara da van. Sim, o velho da van. Com os vídeos que ele estava fazendo. Chegou a ver? Não cheguei a ver. Não. Ele criou, pelo que eu entendi, a inteligência artificial de segurança deles criou um padrão de movimentos de roubo, de furto. Ah, sim. E ele começou a divulgar os estrelinhas do mês. E aí todas as pessoas que estão roubando as lojas, no final do mês parece que ele faz uma parada de todas e divulga nas redes sociais como os estrelinhas do mês, assim, sabe? Há muitos anos se fala de câmeras com análise de vídeo. Sim. Só que antes da capacidade de processamento que a inteligência artificial exige, as câmeras com vídeo analítico analisavam pixel. Sim. Mas ela não sabia o que era. É uma pessoa, é um cachorro, é uma aranha, é um passarinho, né? O que é. E aí você tinha muito falso positivo. Então as empresas algumas empresas adotaram a câmera analítica, mas não era a solução ideal. Sim. Hoje, com a inteligência artificial, eu vejo que as empresas estão mais, nós mesmos, assim, os testes que a gente fez, a gente está mais confiante de que é um sistema mais robusto, porque eu consigo dizer o seguinte, eu quero que gere um disparo se for uma pessoa, se for um cachorro, se for um gato, eu não quero. E um dos grandes problemas de você fazer, por exemplo, uma proteção perimetral, é que você tem um gato andando em cima do muro e gerando disparo de barreira, né? Cerca elétrica não. Sim. Mas as barreiras eletrônicas de infravermelho, ou as câmeras com analítico, um gato em cima do muro geraria um disparo. Agora eu quero que seja uma pessoa. E aí a câmera vai identificar. É uma pessoa, com 80% de certeza é uma pessoa, gera o disparo. E o grande benefício da inteligência artificial, eu acho, que é conseguir prever antes que aconteça. Então eu vou dar um exemplo. Teve
no começo do ano passado, se não me engano, teve uma invasão num condomínio, condomínio cliente da Consis, em que o ladrão chegou lá, ele ficou ali no portão de veículos, mexendo no portão de veículos, ficou ali uns 10 minutos no portão de veículos. Só que o sistema padrão de controle de acesso, ele vai gerar um alarme quando houver a violação daquele portão, ou seja, quando de fato abriu. E de fato nós recebemos o evento. Só que em 15 segundos ele entrou, pegou uma bicicleta que estava sem cadeado, enfim, e saiu. E nesse inteirinho a gente recebe o evento, vê o que aconteceu e tal, mas assim, recuperar a bicicleta, esquece. Né? E aí eu lembro que a síndica nos questionou, falou, poxa, mas o cara ficou 10 minutos ali, vocês não viram, como que pode e tal? E a câmera com a inteligência artificial me permite fazer isso, porque eu consigo dizer, eu quero uma câmera que do horário das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, se tiver uma pessoa por mais de 7 segundos ali, mexendo, né, próximo do portão, eu quero que gere um alerta. Tu cria um padrão. Então eu crio um padrão, porque assim, das 10 horas da noite às 5 horas da manhã, alguém próximo do portão de veículos por mais de 7 segundos, é alguma coisa estranha. Minha esposa ficaria. Ela perderia a chave dentro da bolsa. Uhum. E ela ia ficar na frente do portão tentando achar a chave. Mas num portão de veículos, não. Não, tô brincando. Assim. Num portão de veículos, não, né? Acontece, tem um condomínio que a gente faz lá, tem um morador lá que leva o cachorrinho para fazer xixi e fica na frente do portão de veículos. Entendi. Mas hoje já faz esse tipo de padrão de reconhecimento? Já faz. Legal. Já faz. E assim, não é o nosso segmento, mas para o varejo, lá para a Van, para Leroy, tem muitas empresas do varejo que registra o facial da pessoa que entrou, já usa até esse tipo de informação até para vendas. Né? A câmera já sabe, a pessoa entrou, tá alegre, tá triste, tá nervoso, tem alguns padrões ali que a câmera já consegue identificar. Ele entrou, ele comprou, não comprou, ele tá vindo todo dia, qual é a frequência. Tem muita rede varejista que faz isso aí. Eu falei pro Leandro, Leandro, patrocina a gente, Leandro. Leandro vai estar ouvindo, patrocina a gente, Leandro. Porque eu falei, vamos colocar umas câmeras a gente tem câmeras aqui, né? Sim. Aqui, ou algum controle de acesso com catraca e tudo mais. E na hora da imersão, vão passar os rostos das pessoas. Mostrando, criando isso tudo um padrão. Tem solução, tem coisas quem tá mais engajado assim. com a imersão, quem não tá, quem tá... Até para a gente conseguir medir a taxa de engajamento dos nossos cursos, né? Entende? Então, e a gente viu isso em São Paulo, obviamente, teve uma empresa. Tem uma vertical para salas de aula. Você tem a câmera olhando a sala de aula e ela diz se o aluno está prestando atenção, se está no celular, está mexendo em outras coisas, faz a presença. Então ele sabe que o Eduardo estava presente na aula, não estava. Sim. Então tem uma vertical só para isso. Então existe toda uma... Você concorda assim que tem toda uma outra linha que não tem a ver com segurança, usa o mesmo produto, mas não tem a ver com segurança. Perfeito. Para atender outras especificações. Tem uma empresa aqui de Joinville que utiliza câmera com inteligência artificial na produção. Então ele identifica lá se o produto está com algum defeito e já tira da linha de produção. A câmera faz isso, ela identifica não sei quantos produtos por segundo lá e já vai tirando com câmera. Olha só. E hoje esse tipo de trabalho vocês não a Consis é focada... na verdade, a minha escola como empreendedor, como empresário, foi sempre o foco, né? Aprendi isso com meu pai, na telealarme, foco no varejo, foco no sistema de alarme, depois o CFTV, né, quase como uma obrigação ali, mas o foco, tanto é que quando a gente olhou para o mercado de condomínios, até houve uma pequena conversa de falar assim, vamos criar vertical telealarme condomínios. Mas aí as circunstâncias também, né, nos fizeram olhar para ter uma empresa totalmente diferente. Assinada pela Telealarme, né, na época a gente sempre é Consis assinada pela Telealarme, mas a gente pensou assim, não,
é um produto diferente. O processo de venda é diferente. Ainda que você use as mesmas câmeras, o mesmo sistema, né, mais ou menos, mas é tudo diferente, né? O processo de instalação, o processo de venda, o processo de manutenção, o processo de atendimento ao cliente, é tudo diferente. Então a gente montou uma empresa para atender condomínios, que é a Consis. Na sequência, nós resgatamos a marca Protal, que eu comentava contigo, para atender a indústria, que também é diferente, não é igual ao varejo. Sim. Não é igual eu vender um sistema de alarme residencial. As dores são diferentes, a expectativa do cliente é diferente, é tudo diferente. E aí renasceu a Protal voltada para indústrias, enfim, projetos mais elaborados. Aí você vai estar trabalhando com catraca, com outras coisas, e inclusive com um potencial de ajudar empresas de varejo com essas outras, né, a mesma câmera que trata a segurança pode também entregar informações importantes de marketing, né, de vendas. Sim. Como é legal essa questão do foco, né, porque acho que a gente veio de escolas obviamente diferentes, mas um divisor de águas nesse sentido não, peraí, o que eu quero? Que aí até acaba com essas crises de identidade que a gente tem, que a gente passou também. Sim. Que a gente estava nesse momento de querer aqui, querer aqui, querer aqui, querer aqui. Eu investi até numa marcenaria, pra ter uma ideia. E queria aqui, queria lá, e não sei o que, e quando veio, cara, não, peraí. Aonde está o nosso cliente? Nosso cliente está aqui. Então, legal. Então, é esse ICP que eu tenho que focar. O que eu crio de solução para ICP? Aí tu pode verticalizar soluções, mas para este... Isso. Pra este que aí a gente traz o caso do Nubank, né? Sim. Que eu acho que é um caso que é isso que você está falando, mas um pouquinho diferente, porque o Nubank, né, nasce como um banco digital, mas hoje já tem agência de viagens, né? Você já faz reserva de hotel, de avião, já tem telefone, enfim, já tem outras soluções naquele ecossistema que eu vejo as empresas explorando muito isso também, né? E na Consis da mesma maneira, a gente já está começando a olhar assim, poxa, por que a gente não oferece produtos para dentro do apartamento relacionados à segurança, uma fechadura, um sistema de alarme para nível de água, para, sei lá, né, para pet, para... Aumenta o mix, no aumenta caso. o mix, né? Sim. Dentro do mesmo ICP, mas pô, vamos trabalhar essas outras questões, né? Sim. Recentemente a gente falou assim, vamos trabalhar com seguro, vamos oferecer o seguro para o condomínio. Sim. Por que não, né? A gente já está lá falando com o síndico e tal, é correlacionado, né? Tem uma correlação, vamos oferecer o seguro. Legal. Né? O condomínio tem a obrigação de ter um seguro lá para incêndio, vamos oferecer. Mas eu acho que o grande aprendizado desse período que eu falei, do crescimento, da crise de identidade, é não perder a identidade. É não começar agora eu sou... Né, a gente tem que saber que a gente é procurado para resolver um problema de segurança. Não vamos começar a criar agora um monte de monstrinho, porque a gente está olhando, está correndo atrás da receita, né? Sim. E acho bem interessante falar em crise de identidade, porque para as pessoas mais jovens, né, crise de identidade... ele está falando, então eu vou seguir a minha identidade, né? As pessoas falam. Então eu vou fazer o que eu quiser. Não é isso, né? Não, então a crise de identidade... É não saber quem você é. Exatamente, tem que entender o que tu é, tem que entender o que esse teu público busca e saber que tu vai ter que te moldar aquilo ali. Isso aí. Né? Então, acho que isso é identidade, porque as pessoas que correlacionam muito a ideia de que não... eu vou ser o que eu sou, então. Daí vem trabalhar de pantufa. Não, você tem que se adaptar ao ambiente, né? Tem que entender que o mercado está atendendo e esse mercado vai poder te gerar uma... mas é porque... Aí a gente entrou numa discussão dessa uma vez, porque... mas eu quero vir de pantufa. Eu digo, por quê? Porque startup pode. Eu falei, mas não é startup. Mas nós temos tecnologia, a gente não é startup. Eu falei, e a gente atende o cliente. Eu falei, a gente atende executivos. As nossas entrevistas todas são com executivos. Já pensou, tu executivo chega aqui, passa alguém de pantufa, ou curtir com um macacão de dormir? Um roupão de dormir? Sim. Então eu falei, não teria problema desde que
por mais que eu acho errado, Eduardo, eu acho errado porque parece que a pessoa não iniciou o dia. Para mim, eu tenho que ter o meu ritual de manhã. Eu levanto, eu tenho que tomar um banho, eu tenho que tomar o café, tenho que tomar o café com a minha filha, com a minha esposa, eu tenho que ter aquilo ali, entendeu? Então, a gente falou, não, peraí, a gente não é uma startup, a gente atende esse determinado público, e esse determinado público é um público um pouco mais tradicional, é um público que valoriza alguns costumes ainda, então é isso aí que a gente é. Isso aí. Entendeu? Tem que respeitar, né? Quando eu falei, camiseta com CIS, aquele, né? A ideia do startup e tal, o que eu quero dizer é que para o segmento de segurança isso não combina. Não funciona. Porque a segurança, ela é uma coisa séria, né? A segurança, ela é procedimento. Sim. Né? Ela e não é porque usa uma camiseta que você não vai seguir processo e procedimentos, mas ele leva uma ideia errada. É mais ou menos que nem um advogado, você ir num advogado e o advogado tá de camiseta, né, e calça jeans. Não conversa com aquilo ali. Não conversa, né? Se você... Enfim, tem que respeitar o ambiente, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem que entender que sim, é isso mesmo. Porque estão querendo problematizar. Não, é isso mesmo. E já para outros negócios, está tudo bem ir de pantufa, talvez isso agregue, né? A ideia das startups, que até eu estava comentando ali, é porque empresas de tecnologia geralmente não tem contato físico com o cliente. Sim. Entendeu? Então, o que facilita é ter mais liberdade em algumas coisas. Né? Então, por isso que algumas empresas específicas a gente vê com esses movimentos. Isso, e está tudo certo, né? Como eu falei, é do ambiente, é de cada segmento, mas para nós isso trouxe uma mensagem errada para o time, né? De que é tudo cool, né? Tudo legal. Sim. Aí entra, eu vejo maturidade em gestão, tem outra, porque a gente, eu olho, isso eu falo por mim, tá? Por não estar preparado, porque o lidar com pessoas que têm esse perfil de muito mais liberdade, não sei o quê, é diferente de gerenciar pessoas mais velhas, pessoas às vezes mais seniors, pessoas... são dois perfis de gestão diferentes. Isso. Né? Então, eu vejo que esse movimento que aconteceu e que muitas empresas estão dando um passo atrás, muitas empresas estão dando um passo atrás, no 100% home office, muitas empresas estão, entende? Justamente porque não foi um movimento benéfico para as pessoas, para as empresas, porque as empresas perderam a identidade das empresas. Né? Perderam a característica que mantém elas ali fortes durante gerações. Né? Então, a gente vê e a gente fica no meio termo, né? Porque de um lado a gente é tecnologia, do outro lado a gente é assessoria contrasta com consultoria muito mais sério e tal, e tecnologia muito mais tranquilo, digamos assim, de se lidar no dia a dia. E a gente está aqui no meio. Entende? Por isso até quando a gente foi fazer o projeto da empresa, tu pode notar que ela é uma mistura dos elementos laranjas com elementos cinzas. O laranja é para dar o tom de criatividade, de astronautas e tal, e o tom cinza que eles trouxeram, essas cores mais neutras, é para trazer um pouco mais de sobriedade. Isso, o nosso ao invés de laranja é um azul, né? Legal. Que remete à tecnologia, né? Sim. Porque eu também acredito assim, não dá, se for sisudo, né? De segurança também não vende, porque as pessoas também não querem contratar um sistema que vão ficar presas dentro da sua casa. Sim. Né? Agora eu não posso mais descer para pegar pizza, tem que pegar num passa-volume, né? As pessoas não querem isso. Fortaleza, né? A fortaleza, né? Você tem que ser adequado, né? Sim. E eu acredito muito nisso, né? A Consis nasceu muito com esse propósito de também não oferecer um sistema em que prenda as pessoas, né? Nós fomos a primeira empresa que popularizou o aplicativo nos condomínios, porque era algo que a gente acreditava. Falar, cara, pelo aplicativo você dá o comando para abrir a porta, manda um convite, né, para o teu visitante lá, quebramos a nossa
o nosso próprio produto, que é a portaria remota, né, que é o atender o interfone na nossa central de atendimento, fazer o filtro ali e fazer a liberação remotamente, com um aplicativo, assim, vai continuar tendo o serviço e tal, mas a gente viu um movimento de condomínios que tinham a portaria remota e viram, cara, a gente não precisa mais, vamos pro aplicativo. Que interessante, um conceito que eu vejo que muitos empresários, eu sempre me referencio em empresas que estão um pouco à frente da gente e eu falo, tá, legal, o que eles estão vendo que eu não estou vendo? Porque alguma coisa eu não estou vendo. E o que eu não estou vendo é o meu próximo passo de crescimento. Né? Sempre tive esse perfil. E uma das coisas que eles mais falam é sobre esse aqui que tu falou que tu fez. Né? Eles criam produtos que podem quebrar a própria empresa. Sim, é melhor que talvez eu abra mão de uma parte da receita, mas que ela continue comigo do que com um novo entrante. Sim, perfeito. Né? Então, a portaria remota, por exemplo, nós fomos a primeira empresa em Joinville a implantar um sistema de portaria remota em 2013. Teve muita resistência nisso no início? Porque parece que não vai ter alguém. Eu me lembro dessa transição. Ainda hoje, né, existe essa transição de tirar o humano por uma tecnologia, parece que existe um vazio. Então, assim, como é que eu vejo isso? Eu vou falar fora Joinville. São Paulo, Curitiba, nos grandes centros. Antigamente você tinha basicamente duas opções em condomínio. Ou você tinha o vigilante lá, o porteiro, ou você tinha um sistema muito simples de alarme lá, monitorando a cerca elétrica, a barreira e câmeras. Você não tinha um meio termo. Tinha o controle de acesso e tal, mas de uma maneira totalmente standalone, ninguém monitorava aquilo ali e tal. E aí nasceu a portaria remota, que nada mais é do que um sistema de controle de acesso, com um atendimento remoto via voz, né, vídeo e voz, remotamente do teu sistema de interfonia. E aí nasceu um meio do caminho entre a humana, que custa 20 para mais de 20 mil reais por mês, e ele fica boa parte do tempo ocioso, e aquele sistema muito simples lá que também não entregava segurança. Isso facilitou a transição para a eletrônica. Então, muitos condomínios que tinham aquela resistência, porque não viam nesse sistema mais simples uma solução, migraram para a portaria remota. Por que eu falo exceto Joinville e algumas outras cidades do Brasil? Porque em algumas outras cidades já tinham, antes da existência da portaria remota, já tinham empresas oferecendo um meio termo com controle de acesso monitorado. O que é o controle de acesso monitorado? É eu saber quando uma porta fica aberta acima de um tempo programado, a porta ficou aberta mais do que 3 minutos, gera um alarme. Uma porta violada, gera um alarme. Eu saber quem que está passando no acesso e conseguir identificar, ficou a porta aberta e foi o Eduardo que deixou a porta aberta. Então já tinham algumas empresas oferecendo isso. Joinville já tinha, a própria Consi já oferecia algo assim. Então a portaria remota veio para facilitar essa transição para a eletrônica. Depois que ele veio para a eletrônica e perdeu aquele tabu de ter uma pessoa lá dentro, né, na portaria, na guarita, aquela conveniência que essa pessoa na portaria traz, fica muito mais fácil para ele migrar da portaria remota para um sistema autônomo com um aplicativo. Autônomo, sim, ainda monitorando, mas sem ter aquele atendimento do visitante. Porque vamos pensar na prática, né? Você recebe um visitante no teu apartamento, ele te avisa antes, você fala, Eduardo, tá em casa, tô passando aí. E ele chega lá na frente e antes de acionar o interfone, ele te manda uma mensagem lá, cheguei. Sim. É mais ou menos assim. Esse né? Perfeito. Verdade, a gente usa muito pouco interfone. Agora eu parei para pensar. Usa para delivery, né? O iFood vai chegar lá, vai te, né? Uma pizza, enfim. Uma outra situação muito esporádica. Verdade. A gente não tem monitoramento lá no apartamento. Opa! não vai lá porque tu vai aumentar o condomínio. Não vai, não. A gente tá no American Class. Sim. Não. Então, nesses American, acho que é todos da mesma construtora ali.
E é 8 apartamentos, né? Uhum. Daí entra naquela curva que tu comentou ali. Isso. A gente, final do ano passado, a gente lançou o Consis Smart, que é para atender esse público. Aí ele não tem monitoramento, a ideia é mais automação de acesso. Né? Então, ele não tem um monitoramento, é diferente do Consis, mas ele tem um ticket bem mais baixo, que é basicamente a facilidade do aplicativo. Entendi. Então é você ter o aplicativo para você cadastrar, você ter mais autonomia para cadastrar quem você quiser, enviar convite, abrir porta remotamente, visualizar a câmera do condomínio. E a parte de instalação de, por exemplo, da facial. Da facial ou daqueles mais antigos que são só o código com a tag para te abrir a porta de controle de acesso ali, a porta principal ali. Isso também vocês fazem todo esse tempo. Fazemos, sim. Isso dá problema, né? Depende do equipamento. Eu vou te falar assim, é surpreendente assim como a tecnologia da facial veio com tudo no pós-pandemia. Eu não vi esse movimento acontecendo, né? Assim, a Consis tem 15 anos, né? A gente começou lá com um sistema bem arcaico, com tag, que não integra com sistema nenhum. Sim. Uma confusão. Sim. E aí a gente foi migrando de sistemas, viemos para biometria, para impressão digital. E assim, os condomínios que utilizavam o tag não olhavam para a biometria como um sonho, como um desejo de ter. Sim. Porque todo mundo já teve experiência de academia, de banco, Sim, minha biometria não funciona, e ficava com tag. E a pandemia também, né? Vou colocar o dedo onde alguém colocou e tá isso ainda antes da pandemia. Sim. Aí veio a pandemia e a facial já está aí no mercado há pelo menos 5 anos, acho que há uns 7 anos eu comprei uma facial para testar lá no escritório. Só que, era um equipamento, preço de custo, R$2.000 para vender a R$2.500, R$3.000, sabe? Preço de custo, 2.000. E caiu muito o preço. Caiu muito o preço. Hoje, uma leitora facial, que ela, além de ser controle de acesso, ela pode servir como um vídeo porteiro, porque você pode comprar um acessório para ter dentro do seu apartamento, funcionar como um vídeo porteiro, ficou mais barato do que a leitora biométrica. Entendi. Ficou mais barato, então assim, ficou muito acessível o controle de acesso. O que muitas vezes encarece é que tem condomínio que você vai ter que fazer passagem de cabo, vai ter que botar uma fechadura, vai ter que fazer toda essa infraestrutura. A gente tomou cuidado de botar uma fonte de alimentação com no break, porque na falta de energia você não vai querer que essa porta abra imediatamente. Então isso acaba encarecendo um pouquinho o projeto, mas tem condomínio que já tem tudo isso daí, mas está em uma leitora de tag. Então a substituição é tranquila, de certa maneira. Né? Legal, mas toda tecnologia nova, ela geralmente tem essa... mas é impressionante, assim, como virou um objeto de desejo, sabe? A gente vai conversar, renovação de contrato, eu quero que bote facial. Tá aqui, na porta de entrada, depois tu olha ali, tem um buraco ali na porta de entrada, porque quando a gente fez o ambiente do Universo Apo, eu falei assim, não, vai ter que ter uma facial aqui, as pessoas vão botar o rosto, ele vai abrir a porta automaticamente. Até que o budget acabou. Daí a gente não fez mais isso. Porque imagina, não fez não pela facial, a gente não fez pela infraestrutura que precisa. Né? Exatamente, a gente não tinha olhado pela infraestrutura. Porque o que eu fiz quando fui cotar? Fui lá no Mercado Livre, reconhecimento facial, coloquei ali equipamento de reconhecimento facial para abertura, fechaduras com reconhecimento facial. Coloquei lá. Olhei o preço, falei, pô, legal, achei que era mais caro. Daí fui ver o valor da infraestrutura e daquelas estruturas que abrem a porta dos braços, aí ali eu desisti. Sim. Falei, nossa senhora. Mas eu falo assim, eu visito bastante incorporadoras, né? Sim. E assim, esse é um negócio que em Joinville as incorporadoras também já compraram a ideia de já entregar o condomínio já com o sistema pronto. Sim. Porque eles entregavam os apartamentos, e aí ficava aquela discussão, vamos investir em segurança eletrônica, e, poxa, o cara estava lá financiando, comprando os móveis para o apartamento, ainda ia ter que fazer uma chamada de capital para pagar o sistema de segurança. Então as incorporadoras estão entregando,
E aí a pergunta que sempre vem assim, Gustavo, o que tem de novidade? Eu falei assim, ó, de novidade, vou te falar, tem algumas coisas, mas eu te diria assim, a aplicação, vamos aplicar de uma maneira diferente. Aí eu dei o exemplo, eu falei, para quem tem criança pequena, que chega de viagem, tem a mala, criança no colo, sacola de supermercado, e aí você chega, tem que pegar o tag, botar na leitora, empurra o pé com a porta, fica toda essa situação, acho que todo mundo já passou por isso. Me senti chegando em casa agora. Não seria muito melhor eu simplesmente olhar para a facial e uma porta automática abrir e eu entrar? Sim. E eu não conheço condomínios residenciais aqui na nossa região que tem portas automáticas nos acessos da garagem para o elevador. Tem lá na porta hall. Sim. Na porta principal. Mas é a porta que vende, né? Mas a porta é a porta que vende, mas não é a porta, não é o acesso do dia a dia do morador. Sim, perfeito, perfeito. Certo? 90% ou mais das vezes você acessa pela garagem e é naquele acesso que é os bastidores do condomínio, sim, né? Sim. E eu faço essa provocação, né? Eu acho que é o tipo de coisa que o morador vai olhar, né? Vai utilizar no dia a dia e vai sempre lembrar, pô, ainda bem que nós temos essa solução, porque eu me vejo várias vezes no meu condomínio, criança no colo, mala, compra do supermercado, olha na leitora, mas tem que empurrar a porta com o corpo, sim, né? Ou bota no chão. Sim, sim. Te mostrou a barrinha de chocolate, mas só te deu meia. Isso. A outra não deu. Aqui, essa questão das incorporadoras, não baixa, quando fica por responsabilidade deles, não baixam muito a qualidade. Porque, obviamente, por exemplo, a Daxo, são parceiros, já gravaram aqui conosco e tudo. A gente entende que a Daxo exige um padrão de qualidade, mas nem todo mundo é a Daxo, né? Sim, então, mas assim, tem incorporadoras, né? Tem a Axia, tem sim, a House, tem... Mas eu digo, no sentido de, porque a infra ela não aparece, entendeu? E aí eles não podem baixar a qualidade dessa infra e depois prejudicar as instalações, ficar com alguma coisa, se ficar por responsabilidade deles? Na prática, o que a gente vê é o contrário, porque quando a incorporadora já tem essa preocupação, ela já deixa essa parte de infra pronta, porque a passagem de cabo é barato. Sim. Né, botar os conduítes lá, preparar uma sala técnica para receber os equipamentos, isso é relativamente barato. E essa é a provocação que a gente faz para as incorporadoras. Fala assim, olha, deixa a gente olhar o projeto, deixa a gente ajudar vocês e já deixa preparado. Né? Antigamente o carro, né? Comprava o carro lá, já tinha preparado para o som, já tinha os cabos lá, você só tirava ali, botava o alto-falante e tal. Perfeito. E isso tem sido bem aceito e o mercado tem exigido que as construtoras já entreguem com alguma coisa. Então, às vezes não é o projeto ideal, não é o projeto mais completo por uma questão orçamentária, mas já deixa preparado. Então, é possível que a incorporadora entregue lá um projeto com 6 câmeras, mas há uma necessidade de 16. O condomínio amplia depois, mas o básico está feito. Né? Então, é dessa maneira e isso tem funcionado muito bem. Quando é o contrário, quando a gente vai num condomínio que não teve esse pensamento, a gente tem que adaptar o sistema de segurança. E aí, cara, tem alguns erros, assim, às vezes arquitetônicos, uma fachada que não privilegia a segurança, ela é bonita, né? Eu lembro de um condomínio lá com um portão de aço inox bonito, mas qualquer um de nós aqui passaria no meio do portão. Não tem proteção nenhuma, ele é só bonito. É igual as grades deitadas. Sim. Eu acho super bonito, mas aí eu tava falando com a arquiteta que a gente foi construir, ela falou, tá, mas aí tu tá construindo a escadinha pra pessoa pular o teu muro. Exatamente. E eu não tinha percebido isso. Isso, e desde esse tipo de coisa até quando você pega um condomínio novo e tem que ir lá rasgar uma parede ou deixar uma fiação sobreposta. Sim. Entendeu? Porque daí aí tem que adaptar. Não tem como, né? Tem que adaptar com o que tem. Às vezes a solução é ficar uma fiação lá,
uma canaleta lá com a fiação ali. Tu não acha que o problema está muito relacionado mais a ego do que propriamente a soluções específicas? Ego, eu digo, ou do engenheiro, ou do arquiteto, porque arquiteto a gente sabe que a gente passou pela mão de arquitetos, não estou generalizando, mas tem que ser do jeito deles. Sim, é mais artista, né? E daí é onde eles não querem a inclusão de vocês no projeto. Mas como incorporadora, que eu acho que a incorporadora está acima do arquiteto, né? Do engenheiro, porque ela tem um interesse depois na venda, eu acho que com argumentos fortes você consegue ajustar isso, sabe? Você consegue criar e assim as próprias incorporadoras já olham para isso de uma maneira natural, porque hoje é natural que um cliente, quando vai comprar um produto desse, já vai falar, tá, mas o que tem aqui? Tá, tem academia, tem salão de festas, o controle de acesso é facial, porque como eu te falei, o facial agora virou um objeto de desejo. Sim. Então o cliente, num padrão da Daxo, num padrão da Axia, num padrão dessas incorporadoras, elas não vão entregar um produto lá com a senha. Sim, entendi. Entendeu? Porque pega mal, sabe? Sim. E hoje vocês têm, hoje atuam na região de Joinville? Nós vamos de Joinville até Porto Belo, Perequê, né? Atendemos toda essa região, e Jaraguá do Sul também, temos uma operação em Jaraguá do Sul. Legal. E pretendem expandir para fora? No momento, a nossa estratégia é mais consolidar nessas regiões. Né? Já teve convite para a gente abrir unidade em Florianópolis, já teve convite para Blumenau. Blumenau, nós temos um cliente lá que, né, nos procurou na época e a gente acabou fechando. Curitiba é um mercado que interessa, mas no momento a nossa estratégia é consolidar nessa região. A gente entende que tem bastante potencial, principalmente na região de Balneário, Itapema, né? É uma região em crescimento, né? Toda essa, principalmente de Balneário para cima, aqui tu pega Pissarras, Barra Velha. E eu não quero cair na armadilha que a gente caiu no passado, né? Que a gente conversou bastante desse crescimento a qualquer custo, né? Então eu quero consolidar. A gente está com uma equipe legal, comercial, estamos, né, como eu falei, estou bem otimista para 2025, mas a gente quer consolidar nessas regiões, né? Sim. Até porque você expandir para outras regiões demanda de você ter uma pessoa na área técnica lá, né, ter um atendimento, porque por mais que uma parte do serviço é remoto, que é a central de monitoramento, a parte talvez mais relevante é o que acontece no dia a dia em campo. Entendi. São as manutenções preventivas, corretivas. Sim. Eu ouvindo tu falar, é um produto que ele daria para franquear também, né? Já receberam proposta disso? Já, muitas. Já conversei com consultoria. Naquele momento assim do crescimento, vamos, né, escalar e tal. Eu tive conversas com algumas consultorias. O Leandro sempre, Gustavo, você tem que franquear e tal, principalmente quando a gente estava com um sistema próprio, né? Sim. Fazia mais sentido. Só que eu entendo que o ciclo de venda de condomínio ele segue um rito. Então, por mais que você gostou da solução, você é o síndico do prédio, você gostou da solução, você vai levar isso para uma assembleia, vai ter uma aprovação, vai ter uma discussão. Então, é um ciclo de venda longo, que eu não vejo assim com toda a tecnologia, quem sabe até vocês podem nos ajudar a reduzir esse ciclo de venda, mas não é o tipo de coisa, não é que nem uma franquia de uma Cacau Show, de um Boticário, que você abre a loja e já tem receita. Então, esse franqueado que comprar uma franquia da Consis, ele vai ter que suportar uns 2 ou 3 anos de prejuízo operacional, ou seja, não vai poder viver desse negócio, vai ter que ter uma outra operação para manter ele, e aí eu acho que desfoca, e aí eu acho que essa outra operação que está pagando a conta do dia a dia, ele não vai olhar para o recorrente, para a mensalidade,
porque ele não tem condições para isso, e o payback vai ser muito longo. Então, assim, legal. Tem até empresas que franquiam, que fazem a franquia, mas vira mais um negócio para o franqueador do que para o franqueado. Sim. E aí foge muito dos valores nossos da empresa, assim, que não faz sentido a gente vender lá uma franquia de 30 mil, 50 mil reais, e agora o cara que se vire para tocar a franquia, né? Sim, vender um sonho que não é realidade. Sim. Então, a gente ainda não tem um modelo ideal de expansão, mas é um modelo que é algo que me faz ficar a todo momento pensando, como é que cria uma operação, sei lá em Porto Alegre? O que eu não estou vendo, né? O que eu não estou vendo? Isso a todo momento. Eu acho que modelo de negócio, Eduardo, eu fico toda hora fazendo exercício na minha cabeça. Qual é o modelo que seria o ideal para isso daqui e tal? E na franquia, para o nosso caso, eu cheguei nessa conclusão de que ela não é viável para o nosso produto. Perfeito. Existem outros produtos que eu acho que é fantástico a franquia, eu acho que é um modelo muito bacana. Eu acho que o nosso produto... Eu acho que tu tem um princípio básico para um bom franqueador, que é tu se preocupa um pouco com a margem já de cara, né? Uhum. Com a viabilidade do negócio. E a gente viu um boom ali em 2022, 2021, pandemia, de um divisor de águas, né? Uhum. De diversas empresas abrindo franquias e franqueando e ganhando grana, não sei o quê. Mas quem ganhava grana era quem vendia a franquia. Sim, teve muito caso. Né? E obviamente, depois essas pessoas entenderam todo esse movimento, que a qualquer custo não rolava, que não sei o quê. E aí todo mundo foi recuando, né? Uhum. Falando, peraí, isso não prejudica só aqui, isso prejudica o movimento de marca negativo que isso gera para a Consis é gigantesco. Uhum. Né? Então já ofereceram a Apple também pra gente franquear. Por que vocês não entram? Tem empresa de marketing digital que franquia, que não sei o que. Eu falei, não, o impacto que isso gera para a marca é ridiculamente ruim. No nosso segmento até tem empresas que franquiam, mas acaba desvirtuando pela necessidade do franqueado. Às vezes a franqueadora entra de sócio na operação local, daí começa a desvirtuar toda a ideia da franquia. Sim. Daí está muito mais para uma sociedade... Sim. do que para um modelo de franquia. Sim. Que pode ser, uma sociedade local pode fazer sentido. Tu pega as principais regiões do Brasil, fala, vou montar uma unidade igual vocês têm aqui, uma em Curitiba, uma lá em Goiânia, uma em São Paulo, uma ali, 5 unidades no Brasil. Uhum. Então, beleza, aí entra mais nessa... Isso. E outra empresa que também franqueou bastante, hoje está comprando as franquias. Sim. Né? Ela verificou que faz mais sentido eu ter a operação própria, eu trazer essa operação para cá. Sim, sem falar que acho que o impacto negativo da marca que a gente viu em algumas empresas, assim, eu sempre refleti assim, não faz sentido ir para esse caminho. Eu acho que uma franquia de produto, né, onde você tem o domínio do produto, né, citando o Cacau Show, o Boticário, eu acho que isso faz todo sentido. Sim. Né? Agora, a franquia de serviço é até um pouco difícil, né? Nosso empresário, o empreendedor brasileiro, ele é muito criativo. Então, eu não sei até que ponto, numa franquia de serviço, você consegue garantir que aquele franqueado ele vai seguir aquele protocolo, ele não vai começar a criar, porque o meu mercado é diferente, aí ele começa a fazer alguma coisa diferente que foge do padrão da franquia. Aquele negócio do planejamento que a gente falou, ele planeja para lá, daqui a pouco ele está indo para lá. Está indo para lá, então... Não sei até que ponto, né? Legal. E o que tu vê de tendências para o futuro nessa questão de segurança eletrônica, do que vocês fazem, de monitoramento? Tendência de futuro, eu vou tomar a liberdade para responder em 2 vertentes, tá? Sim. Eu vou falar sobre gestão e sobre a segurança eletrônica, né? O nosso segmento. Na segurança eletrônica, eu entendo que é o desenvolvimento da inteligência artificial. Eu não acho que controle de acesso, por exemplo, agora tem a facial, eu acho que a facial vai implementando melhor. Ela se baseia também em algoritmos ali. Mas ela vai virar a tag, vai se tornar comum e assim, talvez ela vai ter uma capacidade maior de, por exemplo, hoje uma limitação da facial são gêmeos. Né? Talvez
já tem produtos que distinguem gêmeos idênticos. Sim. Ainda é muito caro. Então, eu acho que nessa vertente de controle de acesso, a facial vai ter incrementos de processamento, de capacidade de faces e etc. Legal. Mas eu acho que a tendência é que a câmera vai virar o sensor de alarme. É a câmera... Veja, a facial é uma câmera também, né? É a câmera não mais como um acessório, porque antigamente você tinha um sistema de alarme e você tinha a câmera para visualizar o que aconteceu. Hoje você tem a câmera como o objeto principal de um sistema monitorado. Então é a câmera, é o exemplo que eu dei, a câmera que vai detectar lá uma atividade suspeita e vai me alertar antes do que aconteça. Criar padrões preditivos, né? Preditivos, é o exemplo que você deu na van, né? Aí eu tenho câmeras que identificam atividades suspeitas antes do cara pegar o produto e sair e gerar o alarme na saída. Não, eu estou antes. Eu acho que esse é o futuro da segurança eletrônica e com isso vai trazer outras questões que a gente falou há pouco, de informações para vendas, para marketing, etc. No âmbito da gestão, a minha empresa não está preparada para isso ainda, mas eu acredito na cultura de partnership. Eu não tenho sócio na empresa. Já tive sócio na empresa, lá no começo a gente teve uma sócia que foi a fundadora da Consys, posso falar um pouquinho depois. Mas eu acredito na cultura de partnership no sentido de você trazer pessoas chaves para o mesmo lado da mesa. Né? O que eu quero dizer com isso? Se você tem lá um gerente, um diretor na tua empresa e ele fala que ele precisa contratar mais pessoas, pode ser que ele está olhando no âmbito de, eu preciso de mais pessoas porque está pesado para mim, porque, enfim, ele não tá do mesmo lado da mesa, ele está olhando o problema dele, o problema da empresa, né? Lógico, a gente conta com esse comprometimento, mas quando você traz para o mesmo lado da mesa, eu digo assim, cara, precisa mesmo? Antes da gente contratar, será que a gente não pode ajustar o processo para a gente não precisar? Ou vamos contratar uma pessoa com um salário melhor, que talvez vai desempenhar um trabalho diferente do que 3 pessoas com um salário menor? Sim. E principalmente em empresas pequenas, a gente se sente muito sozinho na gestão, porque a gente precisa trocar. Né? Então a gente acaba trocando com outros empreendedores. Né? Eu participei muitos anos da CIG, do Núcleo de Jovens Empresários da CIG, e aprendi muito. Tem boa parte de pessoas lá são amigos meus, assim, de frequentar a casa, enfim, e tal. Né? Mas é uma gestão solitária, né? Sim. Então eu acredito no modelo de partnership. Antes disso, eu tive uma experiência de montar um mini conselho, de trazer pessoas de fora para se aconselhar, mas às vezes são pessoas que não estão no dia a dia do negócio, o que é legal, mas não vivem aquele negócio ali para você poder trocar na nuance. Por exemplo, vamos para a franquia, vamos para o modelo de sociedade, como que a gente vai crescer? Então eu acredito no modelo de partnership, não sei, né? Não sei se vocês têm essa cultura. A gente tem aqui dentro. A gente tem, inclusive... Eu acho que esse é o futuro da gestão, sabe? Acho que temos a GoFi, os sócios que entraram foi por esse modelo. Aí a gente coloca, obviamente, cláusulas de cliff, the vesting, que garante e protegem, né? Existe um período mínimo de acordos, por exemplo, faz no primeiro ano um acordo nesse primeiro ano, se a gente atingir tais metas, vocês entram para o contrato, mas daí depois da entrada para o contrato, vocês têm cláusulas que protegem, né, o empresário. Dessas cláusulas vão liberando as cotas ao longo, por exemplo, de 4 anos. Cada ano, se atingir as metas, eles pagam aquela porcentagem das cotas. Então, e acabam se tornando sócios do negócio. Então, concordo contigo, eu vejo muito esse mercado também, só que como tu falou ali, né? Tem que ter uma cultura para isso, não é só contratar o advogado, criar aqui um modelo e vamos implantar. A empresa toda tem que estar, por isso que a gente reduziu o quadro,
A gente olhou muito para esse meio, para esse caminho, e deu super certo, né? Então, hoje a gente vê a empresa, ela está com uma melhor fase que a gente já viveu em cultura. E tende a melhorar cada vez mais, né? Tende a melhorar cada vez mais e aquelas pessoas que a gente vê que fazem sentido, tipo, porra, tu que é empresário, tu sente que tá contigo, sabe? Isso aí, tá junto, né? Tá junto, e a gente até fala que daí na empresa que a gente nem olha tanto para competência técnica nesses casos, né? São diversos outros aspectos que influenciam essa tomada de decisão para essa aproximação, que seria, cara, um casamento. Isso. E tu não sai casando com qualquer pessoa, né? Então, a gente olha muito, acredito muito nesse modelo de gestão também. E não é um modelo de gestão fácil, né? Porque exige... Porque antes você tomava as decisões sozinhas, agora, de certa maneira, ainda que sejam minoritários, você tem que compartilhar isso. Não, tu compartilha, mas aí entra a questão de maturidade de outras frentes, né? Tu comentou do conselho que não deu certo, então forma um comitê, entendeu? Forma esse comitê, e esse comitê, o líder do comitê vai ser quem está à frente da empresa, e as outras pessoas são os participantes desse comitê, e tu coloca as regras desse comitê, né? A abertura do comitê, quem que abre, quem que cuida de pauta, quem cuida de determinados temas, aí tu vai subdividindo essas responsabilidades, e aí tu tem essas pessoas que tu trouxe de fora, com um objetivo em comum, que é qual? Aquela métrica norte daquele projeto específico que a gente desenhou, entendeu? Então são modelos que, para nós fez toda a diferença. Eu imagino que faz, e tem vários cases de sucesso nesse modelo de partnership, né? Sim. Desde Ambev, XP, entre vários outros. E eu acredito muito nisso porque hoje, com essa quantidade de informações, tem muita gente que sonha em empreender. Sim. Mas às vezes não tem o gás, tem a vontade, às vezes não tem o capital, às vezes tem o medo de empreender sozinha, mas já são empreendedores dentro da empresa. Perfeito. E às vezes você perde talentos porque o cara tomou a coragem de empreender, que ele poderia estar junto contigo, né? São pessoas que têm uma capacidade de raciocínio, têm uma formação, capacidade técnica, mas não só a técnica, eu concordo com você, tem lá os soft skills, né? Que eu acho que contam muito mais. E assim, eu queria estar preparado para isso, mas hoje eu reconheço, minha empresa não está, eu estou me preparando também para isso, acho que tem que começar por mim, né? E para olhar para isso daí, que eu acho que esse é o futuro. Eu acho que a empresa que quer crescer e tem que dividir a... dividir para multiplicar, né? Dividir para multiplicar. Porque tem que dividir as responsabilidades, né? Sim. Porque fica pesado. Fica, tá louco. Né? A nossa empresa tem um pouco mais de 30 funcionários também. E já é uma operação... Né, eu brinco lá, às vezes eu chego de manhã, estou tratando do financeiro, tratando do fluxo de caixa, aí daqui a pouco vem alguém pedindo para a gente ver uma proposta comercial, daí daqui a pouco tem uma situação na área técnica, no atendimento, o dia passa você sendo multitarefas, né? Eu sei que para eu dar o próximo passo, para eu dobrar de tamanho, triplicar de tamanho, eu vou precisar dividir responsabilidades, né? Sabe que eu acho mais barato do que parece, porque não muda muito. O que muda é que as pessoas têm o compromisso de entregar o resultado. Isso aí. Senão não tem... Sim, não é um modelo, não é ser sócio que agora vai trabalhar... O pagamento não das cotas, ela vem pela entrega das metas. Foi um dos acordos que a gente fez. Isso aí. Entende? Então, tu tem um movimento muito maior. Obviamente, tem algumas ressalvas que eu faria. Por exemplo, empresas muito jovens, eu não recomendo. Porque a empresa muito jovem ainda vai passar pela crise de identidade, ainda vai passar pela crise de ciclos de venda, de identificação de ICP, de entender que não é a qualquer custo as coisas, de entender que o médio prazo importa, que dentro ter essa visão do mercado mais longe. Então, tem algumas coisas que, enquanto tu passa... Tu gera um estresse operacional dentro da empresa, e esse estresse operacional que tu gera dentro da empresa impacta diretamente a tua relação com as pessoas.
E se tu faz esse acordo societário no início, tende-se a se desgastar muito mais rápido do que o acordo societário quando a empresa está mais madura. Então, eu olhando hoje com a experiência que a gente tem para trás, eu vejo que foi bom a gente não ter feito isso lá atrás. Porque o estresse ele ia acontecer de qualquer jeito. Sim. E nem todas aquelas pessoas estavam preparadas para passar por aquele estresse. Entende? E isso geraria uma baita rusga, e aí teria que entrar advogado e diversas outras coisas para a gente conseguir resolver aquele problema específico. Mas vocês já iniciaram com uma cultura de resultados já desde o primeiro dia, né? Até pelo trabalho de assessoria, consultoria, core business, é resultado, né? A gente iniciou, na verdade, sempre teve essa questão do resultado. Uma das coisas que dificultou muito foi que não era qualquer custo, né? Então, eu acho que o caminho que vocês têm é isso aí, entendeu? Porque o a qualquer custo, ele não funciona. Não. Entende? Ele funciona, quem sabe, por um curto período, até dar todos esses problemas. Eu acho que o problema as empresas vão passar. Essa é uma opinião que eu sempre tive. O quanto mais tu dá velocidade no início, antes tu vai passar pelos problemas. Isso. Então aí eu sempre falo, cara, vai até onde teu estômago aguenta. Começou a dar muito friozinho na barriga, volta o pé. Entende? E eu sempre tive uma régua de friozinho na barriga bem alta. Eu empreendo desde os 18 anos. Né? Então aí é onde a gente fala, a gente passou por tudo aquilo ali super rápido. A gente já tinha essa cultura, eu posso dizer que não era uma cultura de resultado, é uma cultura de melhoria contínua. Isso sempre teve com nós. Que legal. Sempre. Por isso que crescimento é desconfortável. Tipo, a gente sempre teve isso. Acho que teve pessoas que passaram por aqui que acabaram não se adaptando ao ambiente, que não gostaram e tudo mais. Mas nenhuma delas pode falar que não evoluiu aqui dentro. E a gente já pegou casos assim de pessoas que falam, não, porque lá a gente não gostou disso, porque a gente não gostou daquilo, porque a gente não gostou daquilo. E pontos positivos. A gente reconhece que é um ambiente que evolui muito rápido, entende? Porque o nosso ritmo de mudança ele é muito rápido, nosso ritmo de inovação ele é muito rápido. Sim. E quando eu falo inovação, não é porque a gente criou a GoFi, porque a gente criou a Aura, porque a gente criou a plataforma de educação, não. É inovação em pequenas ações diárias. Isso. Sim, inovação de gestão, de pequenos rituais, entende? Então, eu acredito que nem era tanto cultura de resultado que a gente tinha, era mais cultura de melhoria contínua. E isso nos ajudou muito a identificar as pessoas que estavam no jogo e as que não estavam. E uma coisa fácil para te entender, assim, é a longevidade, né, da vontade da pessoa. Isso é uma coisa que também aprendi com um executivo de uma empresa grande, e que ele comentou o seguinte: Eduardo, tu quer conhecer o tamanho da vontade da pessoa? Dá a notícia e deixa o tempo passar. Raríssimas as pessoas que se mantêm firmes no propósito durante 6 meses, 1 ano. As pessoas tendem a declinar, tendem a cair numa curva negativa de operação. Começa, legal, não está acontecendo. Nada resiste ao tempo. As provações não resistem ao tempo. Então, pessoas que passam por esse tempo e passam com maturidade por esse tempo, são pessoas que estão prontas para estar contigo dentro do jogo. Entende? Então, isso tu percebe. Então, assim, por isso que eu falo que os podcasts, todas essas conexões, para mim, elas têm sido maravilhosas, porque a troca contigo, eu aprendo, a troca com os outros empresários, e a gente acaba aprendendo muito. Eu tenho estudado muito, né? Por isso que eu quis entrar nesse assunto do partnership, porque é um tema que eu já me interessava há bastante tempo atrás, e no ano passado eu fui atrás de buscar formação, de ver quais são os modelos que existem. Fiz curso em São Paulo lá, muito bacana, mas cheguei à conclusão que eu não estou preparado. Eu preciso ainda organizar a casa para fazer, porque ficou claro para mim que não adianta só falar assim, ei, cara, você
Pô, gosto de você, a gente tem uma afinidade aqui, você trabalha super bem, tem compromisso, vem ser meu sócio e que isso vai mudar o jogo. Não é isso. Sim. Né? Não é um modelo de contratação, se é CLT, se é PJ, se é sócio, se é da maneira que for, que vai mudar a relação de trabalho. Né? É um incentivo, é aquela coisa assim, pô, já tá legal, eu vou te dar um incentivo para você pegar junto comigo, vamos junto, né? Legal. Gustavo, queria agradecer a tua presença. Chegamos no nosso tempo. Muito obrigado por ter aceito o convite. A gente poderia continuar conversando horas, principalmente nesse assunto, que é um assunto que eu gosto muito. É que a gente vive muito ele aqui dentro, principalmente por questões de olhar para o futuro e entender quais vão ser os nossos próximos passos. E essa pegada final, tu entrou no assunto que eu gosto. Então vamos ter uma parte 2 aí, quem sabe? Parte 2 de empresas de serviço, tecnologia vezes partnership. Isso. Então, gratidão aí por ter vindo gravar conosco. Obrigado pelo convite. Muito legal, a gente aprende, como você falou, né? A gente sempre aprende alguma coisa, aprendi bastante aqui. E estou ansioso aí para a parte 2 aí, para a gente conversar um pouquinho, porque realmente esse é um tema que me interessa bastante e, enfim, acredito muito no processo da minha empresa também. Mas agradeço o convite, fico muito contente, espero ter contribuído também. Com certeza. E tamo junto. Beleza. E assim, nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!